Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Querido irmão, para começar o vídeo de hoje, vamos acompanhar mais uma heresia protestante, que não poderia faltar. Eva comendo fruto. A Bíblia não conta quanto tempo depois Adão comendo fruto, mas eu consigo imaginar. Jesus, olhando para aquela cena. Não se esqueça disso, Adão é o tipo de Cristo e Adão apontava para Cristo. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos. Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Aí Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Imagina Jesus pro pai, ele vai comer. Por que vai comer? Comeria também. Olha aí, para o pastor protestante, Jesus teria feito o mesmo que Adão. E olha só quem voltou para os palcos protestantes. O apóstolo voltou. Ou seja, sexta-feira 13, parte 2. Orar muito tempo, não vou ser CLT de ninguém, porque Deus vai deixar uma PJ na mão de vocês. Vai começar com dificuldade, com muito trabalho, com muita luta, com muita pessoa dizendo: nossa, vocês são doidos, vocês são loucos. Vamos ouvir, mas o Senhor está no propósito. Interessante, porque eu estou vendo uma criança entre vocês dois. Eu vejo uma criança muito bonita. Como é de família que os protestantes tenham memória curta, Me desculpe, é que eu sofro de perda de memória recente. vamos refrescar a memória de quem é esse apóstolo ungido que voltou para os palcos protestantes. Tudo começou no momento em que o próprio pastor, o Ailton Novaes, estava no púlpito, no altar da igreja, e ele foi relatar e, segundo ele, pedir perdão, inclusive, aos irmãos e à própria esposa por um caso de traição que ele teria cometido com uma outra mulher. Naquele momento, então, alguns fiéis daquela igreja começaram a se levantar, dizendo que inclusive tinham vídeos, imagens que provariam este caso, e uma confusão generalizada se formou lá na igreja. A polícia militar precisou ser acionada para acalmar os ânimos, porque a coisa ficou bastante complicada. O pastor se pronunciou e ele relata o que aconteceu. A gente vai acompanhar. Eu fui para a igreja para conversar com os irmãos, expor, falar em relação ao que vem acontecendo, em relação ao meu pecado. Eu confesso para os irmãos que ontem eu ia no culto que estava acontecendo, eu ia confessar o meu pecado diante da igreja. Quando eu comecei a falar, enfim, algumas pessoas foram incitadas e acabou acontecendo um caos dentro da igreja, onde eu não pude confessar o meu pecado. Quero dizer para os irmãos que sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro. Outro assunto que está circulando nos arraiais pentecostais é sobre o presidente da Assembleia de Deus do Paraná, que já vinha com problemas aí com a justiça. A igreja teve suas contas bloqueadas por causa de uma dívida de apenas 50 milhões de reais. Essa semana, o pastor presidente da Assembleia de Deus do Paraná teve um áudio vazado onde ele diz ter pago $10 mil para a destituição da chefe da assessoria jurídica do vice-ministério de culto do governo paraguaio. Segundo as denúncias, a igreja estava tentando aprovar estatutos para o funcionamento dentro do país e estaria supostamente enfrentando aí negativas por parte da assessora. Os membros da Igreja Assembleia de Deus Missioneira do Paraguai, que é ligada à Assembleia de Deus do Paraná, já haviam assinado aí um pedido de recusação contra a assessora. A assessora e sua equipe, então, foram demitidos e substituídos. Veja a reportagem. Que vamos a pasar a explicarle. Van a escuchar ustedes en un ratito la voz de una persona que es un pastor brasileño. O sea, va a estar un audio en portugués que manda este pastor a un grupo cercano, confidencial, dicho sea de paso, porque menciona esa palabra, es confidencial lo que le estoy diciendo, donde él directamente confirma que pagaron $10,000 al viceministerio de culto. No sabemos quién recibe esto dentro del viceministerio de culto, para dos cosas.
Una para la destitución de una funcionaria del MEC y todo su equipo jurídico. Y otra para tener una certificación o una habilitación propia de lo que sería la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera, que en sus siglas es IEADM, son sus siglas. IEADM. Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera. Amados pastores do Paraguai, uma saudação em nome de Deus. Quero primeiramente agradecer à equipe jurídica liderada pelo Dr. Itamar e comunicar de forma muito confidencial que já foram pagos os $10 mil à direção no Vice-Ministério de Culto do Paraguai. E graças a isso foi conseguida a destituição da doutora Romina e sua equipe jurídica. Da mesma forma, foram destinados fundos aos nossos contatos nesse vice-ministério para solucionar e conseguir a revogação do parecer de aprovação dos estatutos sociais. Está sendo tratado lá no Paraguai. Vocês contam com nossa confiança e foi encarregado ao advogado Benítez organizar uma reunião com os pastores representantes. ¿Es real que se pagaron $10 mil para destituir a una persona y para tener un favor en particular desde el viceministerio oculto? Nos gustaría tener la versión de No entiendo muy bien, ¿se paga por la autorización o se paga por destituir a una persona? Eso yo no estoy entendiendo tampoco. Lo que yo entiendo es que por las dos cosas, que aparentemente, según lo que yo puedo resumir o concluir el audio, es que parte de la función de esta persona con su equipo jurídico era de ver los procesos de habilitación y aprobación de estatutos. Y evidentemente le quieren remover a esta persona para que pueda diligenciarse mejor el pedido que están solicitando. Es decir, al removerse a esta persona logran avanzar con el pedido de aprobación de estatutos para consolidarse como institución, como iglesia o como ellos. ¿Y cuál era el inconveniente con la Romina? No sabría ¿Cómo se llama el viceministro de culto? Lo que se concluye es que se pagó $10 mil al viceministerio. Sí, Romina Villara se llama la funcionaria destituida. ¿Y por qué la destituyen? Y a pedido de esta persona o de esta iglesia. Y qué llamativo, ¿verdad? Pide la destitución de alguien. No sé si habrá sido quien trabó en algún momento capaz los papeles. Depois dessa enxurrada, de lambanças, vamos acompanhar mais um testemunho, um lindo testemunho da mãe do padre Christian Shankar. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que vocês possam realmente tomarem posse da bênção que é a família. Que você, menina tão jovem, que engravidou e que está desesperada, pensando até em abortar, não faça isso não. É porque o Senhor quer essa criança. Assim como um dia na minha vida, eu tive um namoro que não era santo, eu engravidei do padre Christian. Imagine se eu tivesse abortado aquele bebê. Eu teria abortado um sacerdote. Eu teria abortado um servo de Deus. Aguente firme. E com a graça de Deus você vai conseguir tudo. Porque o nosso Deus é o Deus impossível. Confie no poder do Senhor. Qualquer que seja o problema, não desista. Porque o Senhor, Ele prova. Ele nos coloca à prova porque Ele nos ama. E quando nós saímos da prova como vencedores, aí sim, toda lágrima, todo sofrimento, toda dor valerá a pena. Um beijo enorme no coração de vocês. Que Deus os abençoe. Que tenha uma noite muito abençoada, com a certeza de que o nosso Deus é o Deus do impossível e que Ele é muito, muito apaixonado por cada um de nós. Fique com Deus. Amém, Jesus. Ô glória! Deus lhes pague. Que com essas palavras Deus abençoe você tenha um dia repleto da graça de Deus. Eu desejo do meu coração, no nome de Jesus.